Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, o palco está montado para a gente mergulhar de cabeça em uma apresentação acadêmica sobre a base estrutural do nosso sistema público de saúde, o famoso SUS. Nosso objetivo aqui é desvendar o projeto arquitetônico desse sistema gigantesco, partindo exatamente dos seus textos legais mais fundamentais. A ideia é entender não só o que o SUS é no papel, mas como ele foi milimetricamente desenhado para funcionar na prática, usando as leis orgânicas como nosso mapa. É simplesmente fascinante ver como uma teoria tão complexa se transforma em política pública real. Vamos lá? O nosso roteiro acadêmico de hoje tem 5 paradas bem rápidas. Primeiro, o Marco Constitucional de 88, depois, a Lei Orgânica 8.080. Em seguida, os princípios doutrinários. Logo após, os princípios organizativos. E a gente fecha com participação e financiamento através da Lei 8.142. Então, começando com a seção 1, o Marco Constitucional de 1988, a fundação do sistema. Olha, sem entender o ponto de partida, todo o resto do nosso arcabouço jurídico perde o sentido. Pensa bem, antes de 1988, a assistência médica no Brasil era basicamente restrita a quem tinha carteira assinada, vinculada àquele antigo INAMP, sabe? Quem estava fora disso dependia de filantropia ou do próprio bolso. Mas aí veio 1986, que foi um verdadeiro divisor de águas. A 8ª Conferência Nacional de Saúde juntou todo mundo, sociedade civil, profissionais, governantes, tudo para debater um modelo novo. Esse foi o motor que fez a coisa andar rápido, culminando na criação formal do SUS pela Constituição de 88 e, claro, na regulamentação em 90 pelas leis orgânicas. E aí a gente chega no artigo 196. Ele traz o que é talvez a frase mais importante de toda a saúde pública brasileira. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa frase brilhante simplesmente virou o jogo no Brasil. Ela transformou a saúde, que era vista quase como um benefício de trabalho, num direito universal de cada cidadão. O Estado assumiu ali uma obrigação legal imensa, mudando a história social do nosso país de um jeito irreversível. Avançando para a seção 2, a Lei Orgânica 8.080 de 1990, os pilares estruturais. Bom, a Constituição garantiu saúde para todo mundo, certo? Mas como, na prática, a gente organiza um sistema universal para um país do tamanho de um continente como o Brasil? É exatamente aí que entra a Lei 8.080. Conhecida como a principal lei orgânica da saúde, ela é literalmente o pilar dessa grande obra. E olha que detalhe crucial, ela não fala só de tratar doença, não. Ela abrange a promoção da saúde para melhorar a qualidade de vida, a proteção com a vigilância epidemiológica e sanitária e, claro, a recuperação, que é a assistência médica em si. É ela que desenha o campo de atuação. E para a gente entender a Lei 8.080 de um jeito acadêmico e claro, a gente divide ela em 2 caixinhas. De um lado, temos os princípios doutrinários, que são a alma, a filosofia, os valores do SUS. Do outro lado, temos os princípios organizativos, que são a logística, as engrenagens, a mecânica da coisa toda. Manter essa divisão na cabeça é a chave para desvendar esse sistema complexo. O que nos leva à seção 3, os princípios doutrinários do SUS, a filosofia do sistema. Desempacotando esse coração ideológico, o nosso primeiro princípio doutrinário é a universalidade. O nome já diz tudo, né? O acesso é garantido a absolutamente todas as pessoas. Ponto final. Não importa o sexo, a cor da pele, se é rico ou pobre, se tem emprego formal ou até se é motorista de passagem pelo Brasil. Pisou em território nacional, o Estado tem que garantir o atendimento. A porta tem que estar sempre aberta. O segundo princípio é a integralidade. Isso aqui exige que o sistema não olhe para você como uma doença isolada num prontuário, mas como um ser humano inteiro. O SUS tem que cobrir toda a jornada, desde dar uma simples vacina lá no postinho do bairro, passando por orientação nutricional, até bancar um transplante de órgãos super complexo e a fisioterapia depois. É um cuidado articulado, de ponta a ponta. E por fim, temos a equidade. Muita gente confunde com igualdade, mas é diferente. Igualdade seria dar a mesma exata coisa para todo mundo, mas a gente sabe que as pessoas têm vulnerabilidades diferentes, não é? A equidade diz que a gente precisa tratar desigualmente os desiguais, ou seja, investir mais recurso, mais tempo, mais estrutura justamente nas regiões ou populações que mais precisam. É sobre nivelar o jogo e focar na justiça social. Indo agora para a seção 4, princípios organizativos do SUS. A logística em ação. Filosofia entendida, mas como tirar isso do papel? Como que a gente organiza hospitais e laboratórios sem virar bagunça? A Lei 8080 definiu 3 diretrizes operacionais geniais para isso. A descentralização,
Tira aquele poder todo lá de Brasília e dá autonomia para os municípios, que estão vivendo o problema real no dia a dia. A regionalização divide a rede no território, fazendo as cidades vizinhas cooperarem entre si, e a hierarquização garante que tudo seja dividido por níveis de complexidade para não desperdiçar recurso à toa. Imagina isso como uma escada. O primeiro degrau é a atenção básica, como a equipe de saúde da família. É a porta principal, que tenta resolver quase tudo pertinho da sua casa. Só se a coisa apertar e precisar de mais tecnologia é que você sobe para o degrau 2, a média e alta complexidade, para os especialistas e grandes hospitais. Pensa bem, se todo mundo corresse para o hospital grande por causa de uma dor de cabeça leve, o sistema inteiro entrava em colapso na mesma hora. Chegando na nossa quinta e última sessão, financiamento e gestão, a Lei 8.142 de 1990. A gente já tem as paredes e o alicerce, mas falta o teto. O SUS faz milhões de atendimentos por dia. E aí fica a pergunta de $1 milhão. De onde sai tanto dinheiro para manter essa máquina rodando? E mais importante ainda, quem é que fica de olho para garantir que esse dinheiro não suma no meio do caminho? A resposta para isso veio ali no apagar das luzes de 1990, com a Lei 8.142. Ela é a peça que faltava no quebra-cabeça da gestão. Ela organizou o fluxo do dinheiro, garantindo que a verba saia do governo federal e vá direto para estados e municípios de um jeito regular. E, de quebra, ela instituiu por lei o controle social, ou seja, deu poder de fiscalização direto para a comunidade. E a grande sacada da Lei 8.142 é o mecanismo engenhoso de repasse. O governo federal não manda um cheque em branco só porque o prefeito pediu. Não mesmo. Para receber dinheiro federal, o município ou o estado é obrigado a criar ferramentas específicas. Tem que ter um fundo de saúde, um plano de saúde aprovado, apresentar relatório de gestão e, o principal, ter um conselho de saúde funcionando de verdade. Faltou um desses, o dinheiro trava. E falando nesses conselhos de saúde, eles são verdadeiros marcos de cidadania no Brasil. Não é um clube só de políticos ou médicos. A lei exige representação paritária. Isso quer dizer que metade das cadeiras do conselho tem que ser de usuários comuns do SUS. Pessoas como eu e você. Isso dá para a comunidade o poder real de votar, vetar orçamento e exigir que a saúde funcione do jeito que aquele bairro, aquela região precisa. Fechando a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação. A gente costuma ver o SUS na mídia só quando tem problema numa fila de hospital, né? Mas olhando para as leis 8.080 e 8.142, fica muito claro que o buraco é mais embaixo. Será que o SUS é só um prestador gigante de serviço médico? Ou será que, na sua essência mais profunda, ele é um pacto democrático vivo que precisa da nossa vigilância e participação o tempo todo para continuar defendendo a vida? Fica essa reflexão para a gente continuar questionando. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.